Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 3 e no verso 1. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que eu espero ser breve, que tem como título: A esperança é revelada na jornada. Amém? Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, quantos foram ressuscitados com Cristo? Você tem convicção disso? Então tem uma direção para nós aqui nessa manhã. Busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta, em algumas traduções escondidas, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida ou a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Verso 5, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas, mas foi no passado, quando ainda viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Verso 9: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram do velho homem ou da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Amém? Somente até aqui. O apóstolo Paulo começa dizendo para nós que se nós fomos ressuscitados com Cristo, nós devemos buscar, nós devemos esperar das coisas do alto. Nós devemos olhar para essas coisas e não deve existir em nós, os versos seguintes, nada que nos prenda. Então a gente deve se despir, a gente deve se desfazer das coisas que são terrenas para buscar das coisas que são do alto. E por que isso é tão importante? Por que isso é tão relevante? Eu creio principalmente para os nossos dias. Porque a maneira como andamos, isso está no título, ela expressa aquilo que nós esperamos. Aquilo que eu tenho feito como prática é aquilo que revela a minha fé. O livro de Hebreus fala exatamente isso, falando sobre a fé. Ora, a fé é a esperança ou a certeza do que se espera. Aí nós vamos ler no livro de Tiago que a fé sem obras é morta. Então aquilo que eu espero é revelado nas obras que eu faço. Aí a pergunta para mim e para você nessa manhã: o que nós estamos esperando? Quais são as coisas que esperamos? Eu me lembro alguns dias atrás aqui, eu tive o privilégio de estar ministrando também, falando sobre como começam os avivamentos. E essa foi uma parte que ela acabou não sendo gravado, que foi depois da mensagem. Eu senti muito claro o Espírito Santo falando para chamar as mulheres grávidas à frente da igreja e orar por elas. Falei: bom, Senhor, será que é para abençoar a gestação? Eu não tinha ainda entendimento, mas eu falei: eu vou obedecer à voz do Espírito. E eu me lembro de chamar, vieram acho que 3 ou 4 mulheres que estão gestando. E o Espírito Santo falou para mim: o avivamento que eu desejo derramar, aquilo que eu desejo fazer na minha igreja, é comparado a uma gestação. É comparado a uma mulher que está esperando um filho. Porque ela está esperando. E aquilo que ela espera reflete na maneira como ela anda. O que é que nós temos esperado? Se uma mulher aguarda um filho, ela não pode comer qualquer coisa. Ela não pode andar na mesma velocidade. E muitas vezes nós percebemos como é comum a mulher grávida, ela tem nojo, ojeriza, alguns enjoos para aquilo que ela não tinha. Porque aquilo que ela espera reflete a sua jornada. Tudo aquilo que ela está carregando está sendo refletido na maneira como ela dorme. Quando nós esperamos o Senhor, descansamos.
na maneira como ela se alimenta. Quando esperamos o Senhor, nós comemos mais da palavra. A minha esperança se reflete na maneira como eu vivo. Nós precisamos buscar das coisas do alto, e às vezes nós estamos presos nessas coisas. Às vezes nós estamos presos nessas daqui, terrenas. E quanto mais nós nos grudamos a ela, quanto mais nós esperamos nas coisas terrenas, mais refletimos coisas terrenas. Diga isso comigo: quanto mais eu espero nas coisas dessa terra, mais eu expresso essa terra. Quanto mais eu espero das coisas do céu, mais eu expresso o céu. Amém, querido? O que você e eu temos esperado? Por isso que eu penso que a fé, ela na verdade, ela é exatamente sobre isso. Deixa eu ler um texto aqui com vocês. Eu pedi para o Bim e para o Alex orarem por mim, porque hoje eu estou mais nervoso do que o habitual. Abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 1. Vamos lá. Texto bem conhecido. Hebreus 11, 1. Texto bem conhecido. Ora, a tradução que eu estou usando hoje é a NAA. Eu nem sei o que é, mas é o que está aqui. Mas eu gosto dela, ela dá para entender bem. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Texto bem conhecido. Olha o que o verso 2 fala, querido. Olha o que diz para nós. Eu penso que isso para nós é para uma melhor compreensão daquilo que estamos falando nessa manhã. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O que eu espero reflete na minha jornada. O que eu espero é revelado na maneira como eu ando. Se eu estou esperando das coisas celestiais, eu ando de maneira celestial. E eu penso que esse é o tempo, querido, nós olharmos para isso, porque senão nós vamos... eu não sei com você, mas comigo já aconteceu. A gente às vezes faz uma pose, ou a gente tem uma cara de crente, de quem espera o céu, mas não espera. Nós temos às vezes uma aparência religiosa, mas não tem nenhuma ligação com ele. Como eu disse, eu não sei você, mas eu já andei assim. E aí às vezes a gente começa a falar de uma maneira com um certo idioma evangélico, com uma forma a ponto de que a gente acha que a nossa reputação vai ficar boa, de que a gente pode talvez impressionar os nossos irmãos. Mas como a gente expressar aquilo que não está internamente? Como expressar aquilo que não é verdade? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu gosto bastante dessa passagem, e eu fico pensando, eu tenho um primo de sangue que ele é surdo e mudo. E aí fico imaginando, se a boca fala que está cheio de coração, será que o meu primo não tem coração? Não é isso que a Bíblia disse. Não é só você que conta história, Renato, tá vendo? Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia está dizendo? É que o que está dentro, inevitavelmente, vai se exteriorizar. A minha esperança é revelada na minha jornada. Aquilo que eu espero é revelado. Lembre-se que Jesus, ele chega para os discípulos e ele está falando para eles: olha, existe uma promessa para vocês no livro de Atos. Existe uma promessa para ser liberada desde os antigos. E ele começa a falar: o Espírito Santo vai vir sobre a vida de vocês, e vocês precisam esperar. Esperem em Jerusalém, fiquem ali perseverantes, fiquem ali até que o Espírito Santo venha. E tinha uma galera gigante com eles, mas um monte de gente vai embora. O que acontece com aqueles que perseveram? Eles andam segundo a sua esperança, e o Espírito Santo então vem. O que é que você espera? O que é que temos esperado? Outro texto, gosto bastante, eu quero usar um pouco eu não vou ler totalmente, mas eu quero que a gente abra no
Livro de Gênesis, capítulo 37. Estou tentando abrir no celular, mas a letra é muito pequena. O verso 6 disse assim, falando sobre José. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Verso 7: sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Eu vou contextualizar agora, não vou continuar o texto. A Bíblia fala que os irmãos ficaram furiosos com ele. Peraí, quer dizer então que nós vamos nos dobrar diante de você? Aí ele conta um outro sonho depois, que fala, quer dizer que tanto a gente, quanto também o pai e a mãe, nós vamos nos dobrar aos teus pés. É isso que você está falando, José. E o José está ali falando, eu só tive um sonho. Só que aquele sonho gera uma esperança. A jornada do José é que ele é abandonado, ele é, na verdade, há uma trama dos seus irmãos, e eles colocam ele num poço, e depois, desistindo de matar ele, vende ele como escravo. Ele chegando no Egito de escravo, ele passa a ser um mordomo na casa de Potifar, acusado de estupro e abuso pela mulher de Potifar. Ele é preso, e de preso ele se torna um carcereiro, e de carcereiro 2 homens têm um sonho, ele interpreta e é levado depois de muito tempo ao rei. Eu fico pensando que a esperança de José manteve ele firme. O que é que você tem esperado? Porque o que você e eu esperamos do céu nos mantém firme na terra. Se nós começarmos a perceber, a gente fica muito agitado por tantas coisas. Lembre-se daquilo que Jesus disse. Pedro tem uma revelação poderosa no livro de Mateus, no capítulo 16, dizendo: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele falou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, nem carne nem sangue te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ele tem aquela revelação poderosa de quem Cristo é. Então, dada essa revelação aberta aos discípulos de que Ele é o Cristo, significa ungido para morrer. Dado então essa revelação, Jesus fala: então agora eu posso falar abertamente aos meus discípulos sobre as coisas que vão acontecer comigo. E ele fala: o Filho do Homem, ele vai ser entregue na mão dos malfeitores. Eles vão cuspir, eles vão bater, eles vão... E o Pedro pensa que, como ele era, ele interrompe Jesus e fala: peraí, você não vai não, ainda que for necessário eu vou no seu lugar. O que Jesus responde para ele? Para trás de mim, Satanás, que me serve por escândalo. E você, falando não do Pedro, do Satanás, só tem cuidado das coisas dessa terra. Quando eu espero das coisas dessa terra, eu revelo alguém. Foi o que Jesus disse para Pedro. Quando eu espero das coisas do céu, também revelo alguém. Sabe, o Senhor, Ele faz isso. Quando Ele quer revelar os céus, quando Ele quer revelar a vida dele, Ele usa uma pessoa, como Ele usou José, como Ele usou Moisés, como Ele usou Daniel, como Ele usou vários homens. E quem Ele pretende usar hoje para revelar o céu? Vou fazer igual o Fábio, 5 amém. Quem Ele pretende usar para revelar os céus? Fala para a pessoa que está ao seu lado: Ele pretende usar a nossa vida, porque nós somos portadores do céu. Nós esperamos o céu para revelar o céu em muita gente, em nome de Jesus. Amém, querido? Quando nós esperamos o céu, nós expressamos o céu. Fala: Satanás só cuida das coisas dessa terra. E são essas mesmas coisas que Jesus disse: e delas não há proveito algum. O Senhor quer nos fazer andar dessa forma. Abra a sua Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 1 e no verso 18. Quero compartilhar esse texto também com você. Efésios 1:18. Antes de abrir o texto, continua com ele aí, da gente falar. Eu quero contar uma história. Como eu disse para o Renato, não é só ele. Eu me lembro que eu era office boy, e eu estava num escritório muito tempo, faz bastante tempo, né?
muito tempo atrás, eu me lembro que eu me assentei no escritório para esperar e estava demorando um pouco, tinha um senhor na minha frente, começamos a conversar. E aí de repente, do nada, ele vira para mim e falou assim, ele faz uma pergunta, ele falou: como é que é seu nome? Jefferson e tal. A gente estava conversando, ele falou: Jefferson, você sabia que todo mundo é cego? Aí eu falei: eu não sou. Aí ele falou: é sim. Eu falei: não sou não. Ele falou: é assim. Eu falei: então como é que eu estou te vendo? Ele falou: eu também estou te vendo e digo que sou cego. Eu falei: então, mas como é que você me explica isso? Ele falou: vou te explicar. Se apagarem todas as luzes do mundo, o que é que acontece? Ninguém vê nada. Aí ele falou: você entende que você é cego? E que se não for a luz, você não enxerga nada? Quem é a luz do mundo? Aquele que anda em mim, diz Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim não andará em trevas. Por isso, em Efésios 1,18, a palavra não fala, e a gente até canta a canção, abre os olhos do nosso coração. Mas a tradução não é essa, é: iluminados sejam os olhos do vosso entendimento ou do vosso coração, para que vocês saibam qual é a esperança do vosso chamamento. Vocês precisam saber aquilo que espera vocês no chamado celestial, que Cristo já fez de antemão. Como diz o Salmo 139, verso 16, a sua vida já foi escrita, toda a história dela, antes que ela existisse, quando você ainda era uma substância sem forma no ventre da sua mãe. Então ele fala: eu quero que os seus olhos sejam iluminados. Está faltando luz. Você precisa de revelação. Você precisa que Cristo venha e te diga. Você precisa esperar das coisas do alto. Você precisa esperar que Ele ilumine o seu caminho. Ele ilumine a palavra. Ele revele aquilo que já está pronto, a esperança do chamamento, para que vocês saibam qual é a esperança. Existe algo no teu chamado que te espera. Viva por isso. Se o Senhor iluminar os olhos do seu entendimento, você e eu, nós viveremos por isso. Não vai ter outra coisa que nos atraia mais. E também para que vocês saibam qual é a riqueza da glória. Não é ouro, não é prata. Qual é a riqueza? Glória fala da essência de Deus, daquilo que Ele é, a essência dos céus. O quão rico, o quão poderoso, o quão bastante é a glória da sua herança. Quem é que tem herança? Filho. O Senhor está dizendo: você precisa ter o seu entendimento iluminado para saber que você é filho. E isso não é para um, para outro, para um pastor, para o líder, para o diácono ou para quem está no MI. É dentro da família de Deus. A sua herança nos santos. Há uma herança poderosa quando estamos aqui como família, agindo, amando, nos comportando como filhos. Qual é, verso 19, a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia, o quão é eficiente, o quão é certo, a eficácia da força desse seu poder. Amém, queridos? Nós não precisamos que os olhos sejam abertos, nós precisamos que eles sejam iluminados, para que a gente saiba o que nos espera e a nossa jornada seja segundo essa esperança. Se a gente olhar para a vida de Daniel, abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 10. Nós vamos usar alguns homens de exemplo, para que a gente consiga compreender. A partir do verso 1 diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi liberada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. O Senhor deu para ele uma visão. Amém? Como falamos para José, o Senhor deu para ele uma visão. O Senhor deu para... Eu penso que, qual é a visão que nós temos do futuro? O que é que nós temos esperado? Eu penso que essa visão, ela vai permear então nos versos seguintes, que diz no verso 2: naqueles dias então, eu, Daniel, fiquei de luto. Ou ele fala, eu clamei ou chorei durante 3 semanas ou 21 dias.
Aquilo que ele esperava foi revelado na jornada, na maneira como ele se comportou. Ele fala: eu nem comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, eu não me ungi com óleo algum. Ele fala: olha, nem me perfumei para nada, para não parecer qualquer coisa que tivesse valor, ou que eu tivesse qualquer força. Até que se passaram as 3 semanas. Então, no dia 24 do primeiro mês, estava eu na margem do grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. Aleluia, porque a esperança não se confunde. O Senhor, Ele atende a nossa expectativa quando ela atende à vontade dEle. Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele faz. Olha só o que aconteceu. Então Daniel estava ali jejuando e pranteando e orando. Ele tinha tido uma visão, mas ele falou: eu preciso de iluminação nessa visão, eu preciso de revelação, eu preciso de luz, eu preciso de esclarecimento. Você precisa de luz? Então o próprio Jesus vem para ele para ser a luz que ele precisa. Uau! Você já imaginou se nós tivermos essa expectativa de Daniel? Ele está ali orando por 21 dias, jejuando. Ele fala em algumas traduções: eu tive como se eu tivesse morto, de luto. É como se eu fizesse morrer a minha carne. Eu não comi nada que eu quisesse, nada saboroso. Eu nem me cuidei talvez como eu deveria me cuidar, nada, absolutamente nada. Somente esperando que eu tivesse revelação daquilo que Ele queria mostrar para mim. Aí então vem o Senhor para ele. Eu amo essa passagem. O Senhor vem para ele e fala: o seu corpo era como berilo. O berilo é uma das pedras que estão lá no Apocalipse, e também uma das pedras que estão lá no Gênesis, nos 4 rios de Deus. Ele fala então: o seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. A expectativa de Daniel faz ele perseverar. Aqueles homens não entendiam nada do céu que estavam com ele. Eles fugiram sem ver nada, só da presença que foi revelada. Caiu, penso que um medo, assim como quando Moisés fala para eles: vem para o monte. Ele fala: não, Moisés, vai você. O Senhor fala com você, você fala com a gente. Por quê? Porque ficaram com medo. Por que o medo é algo comum no que se refere à presença de Deus? Porque ela revela a nossa carnalidade terrena. Porque ela revela os piores aspectos da nossa vida. Mas se nós não tivermos essa experiência, nós não podemos ser limpos. Nós jamais poderemos ser limpos. A nossa esperança é refletida na nossa jornada. Misericórdia. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2. Verso 17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. É impossível nós andarmos de maneira celestial se não estivermos esperando o céu. É impossível nós manifestarmos o céu se nós não tivermos essa consciência. E aí eu quero convidar você para meditar isso comigo. O que é que nós temos expressado?
O que é que tem sido revelado através da nossa vida? A palavra fala que depois dos discípulos terem recebido, lá em Atos no capítulo 1, a promessa de Jesus, no capítulo 2 eles perseveraram e eles foram batizados, foram cheios com o Espírito Santo. Automaticamente, quando eles estão esperando o céu, eles expressam o céu, porque no capítulo 3, 3.000 almas são agora tocadas pelo Espírito Santo. Não é só mais aquilo que eu vivo, é aquilo que eu libero. Quando nós estamos esperando o céu, quero falar para você que é líder de célula, a sua célula chega e você já tem o céu para liberar sobre a vida dela. Não aceite viver de uma maneira carnal, quando você tem a responsabilidade, e eu também, de liberarmos o céu sobre a vida das pessoas, porque a nossa esperança vai revelar aquilo que nós temos vivido. Querido, se você tem no seu coração qualquer outra coisa, se abstenha de tudo aquilo que atrapalha você de esperar o céu. Talvez você está olhando para a sua natureza, e eu quero dizer para você algo que é fato, você vai carregar isso até o seu último dia. Sua carnalidade vai te acompanhar até que Jesus venha. A gente estava falando um pouquinho disso no começo. A sua carnalidade, o lado Adão, vai te acompanhar até que Jesus venha. Isso é inevitável. E muitas vezes nós temos olhado mais para o lado Adão, que aponta para a terra, e é dele que nós esperamos alguma coisa, esperamos uma estratégia, esperamos uma saída, esperamos uma resposta, esperamos algo, e na verdade o que revelamos? Adão, porque estamos esperando da carne. Quando eu olho para a minha nova natureza em Cristo, amém, querido? As coisas velhas se passaram, em tudo se fez novo. Você é uma nova criatura em Deus, amém? Diga amém com força, amém? Fala, eu sou uma nova criatura, segundo a imagem de Cristo. E é nessa verdade que eu espero andar todos os dias da minha vida, amém? Nós precisamos andar nessa verdade. Nós não podemos andar, nós vamos caminhar lado a lado. O apóstolo Paulo diz isso: quem me livrará do corpo do pecado ou do corpo da morte? Nessa quinta-feira nós tivemos até o nosso turno, e eu fiz uma encenação, não vou fazer não aqui, para não passar vergonha. Mas eu peguei o menino, falei, fica de costa. Cadê o Cauã que está lá dentro? Pesadão, você está pesado, filho. Magrelo e pesado. E peguei ele nas costas, fui levando ele. O apóstolo Paulo estava usando um termo militar, porque existia uma forma de tortura nas guerras naquele momento. Principalmente Roma utilizava-se disso. Eles pegavam um homem morto e amarravam nas costas de um homem vivo, e falavam para ele, pode andar, vai para a sua terra. E aquele rapaz, o soldado que estava vivo, vinha carregando o morto nas costas, pesado. Mas aqueles bichos, aves, aqueles vermes que comiam aquele morto, começavam a comer o vivo. Eles começavam a corroer o rosto dele, começavam a bicar, porque ele estava com o cheiro do morto. E o apóstolo Paulo usa esse termo militar e fala, quem nos livrará do corpo da morte? Aí ele fala, é Cristo. E o que significa Cristo? Eu morri e ressuscitei com Ele. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Quando eu espero desse corpo do pecado, é pecado que eu vou revelar. Quando eu espero da vida de Cristo, quando eu estou enxertado na videira verdadeira, eu me rendo para que esse fruto venha. E eu não preciso fazer nada, eu só digo, Cristo, viva em meu lugar. Eu não preciso viver mais, porque eu já morri. A sua velha natureza vai te acompanhar, mas ela morreu. Por que deixar ela se levantar? Agora imagina, aquele soldado foi liberto, os amigos dele encontraram ele, tiraram aquele corpo morto das costas dele. Que alívio, foi encontrado a tempo, que foi o que Jesus fez lá na cruz, pagando o preço do nosso pecado e nos livrando desse pecado. Agora imagina, esse morto levanta e fala, vem cá, você estava me carregando, continua me carregando, o que é que você faria? Fala, peraí, você está morto? Isso aí é Walking Dead. Se isso ainda porventura pudesse existir, você fala, meu, agora eu pego a arma que eu tenho, com a mão livre, e tá aqui a espada do Espírito, acabou, morreu. Eu não vou carregar mais morte na minha vida, se Cristo é a minha própria vida. Cristo é a nossa vida. Nós não
precisamos viver mais. A esperança é revelada da maneira como eu vivo. A minha esperança é revelada na minha jornada. Eu queria que você e eu meditássemos sobre a nossa jornada, como nós temos vivido. Querido, quando você entra num lugar, num ambiente, num restaurante, num ônibus, no trânsito, no carro, o que você revela? É aquilo que você espera. O que eu revelo? É o que eu espero. Agora aqueles discípulos estão esperando o Espírito Santo, são batizados. E agora eles estão esperando que outras pessoas sejam tocadas. Outras pessoas são tocadas. E outras pessoas estão esperando que outras pessoas sejam tocadas. E aí essas outras pessoas, elas começam a ministrar e começam a pregar e começam a liberar aquilo que elas esperam. Como que a gente vai achar? Como eu fico imaginando, como nós achamos que pessoas entravam dentro das arenas com leões para serem comidos, se não fosse com essa esperança? A Bíblia fala que a nossa fé é a vitória que vence. Vence quem? Você consegue vencer o mundo? Não, quem vence o mundo é a sua fé. O apóstolo Paulo escreve isso em Gálatas 2:20. Eu estou crucificado, eu morri, acabou. A vida que eu vivo agora na carne, eu não vivo mais. Eu vivo ela na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Portanto, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Qual que é a esperança? Qual que é a fé de Paulo? A vida que eu vivo agora, eu vivo na certeza das coisas que eu não vejo. Vou tentar fazer um paralelo. O Paulo olhava para o espelho, ele via Paulo, mas na fé ele via Cristo. E ele falou, eu decido andar pela fé. Eu ando agora, a vida que eu vivo agora, eu não vivo ela de maneira carnal. Vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou. E eu não vou fazer em vão a sua entrega. Ele me amou, e não só me amou, porque a esperança que ele tinha que eu fosse salvo e resgatado foi revelada na cruz. A jornada de Jesus revela a esperança que ele tinha de eu ser transformado, e você também. O apóstolo Paulo fala, eu não posso negligenciar. Aquele que me amou e se entregou por mim, é por ele e na fé dele que eu vivo. Portanto, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Repete comigo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Quero trazer para vocês talvez só uma comparação. Eu ouvi, numa conversa, eu ouvi o apóstolo João. Eu falei, eu preciso repetir isso. Quem aqui já assistiu O Exterminador do Futuro? Um monte de gente. Já assistiu, Bi? Já? Jesus é o exterminador do passado. Que viagem, né? No Exterminador do Futuro 2 tem um guardinha magrinho, parece o capeta. Ele tem um dos poderes que ele tem, é como se ele pudesse olhar para alguém e ele toma a forma dessa pessoa, e aí ele vai entrando nos lugares. Então imagine que de alguma maneira ele foi, aí ele olhou para o Renato. Ele falou, vou tomar a forma do Renato. E eu fico pensando, que mau gosto. Mas ele olhou para o Renato. Não, Renato, brincadeira isso. Renato é bonitão, né, Bia? É, ele é. Você é bonitão. É, eu sei. Vamos lá. Aí ele olhou, vamos colocar. Ele olhou para o Renato. Eu não vou repetir o que ele falou. Ele olhou para o Renato. E de repente ele tomou a forma do Renato e ele foi trabalhar. Só que chegou num determinado momento do dia, onde o Renato trabalha, ali perto da Salgado, na Salgado Filho. A gente tem as câmeras que estão lá no prédio, e de repente pega o Renato no meio da rua. O Renato ergueu um caminhão de combustível e jogou em cima de 8 carros. Esses 8 carros explodiram, feriram pessoas, mataram pessoas, destruiu alguns comércios. Olha só. De repente vai a polícia na casa do Renato. A Bia atendeu e falou, meu amor, a polícia está aí. Falou, mas por quê? Falou, olha, eles têm uma filmagem que você está tacando um caminhão de combustível em cima de um monte de carro. O Renato falou, peraí, deixa eu ver essa filmagem. Renato, peraí, esse aqui não sou eu. Você falaria que era você?
Apesar de ter feito pro Gustavo assim, ó, eu vi. Sabe qual é o grande problema? É se o Renato falasse assim para a polícia: esse aí sou eu mesmo. O que aconteceria com ele? Ele ia preso. Seria condenado. Onde que eu quero chegar? Um dia você vai assistir o filme da tua vida diante do Senhor. E aí o Senhor vai falar: olha isso, que bênção, você perdoou aquela pessoa que maltratou você. Você perdoou quem te abusou, você perdoou quem te traiu. Você abençoou aquela pessoa que não merecia. Você deve olhar para aquele filme e falar assim: esse aí não sou eu. Se você disser que é você, você vai ser condenado. Mas se você disser: esse aí não sou eu, aí eu penso que os anjos de Deus vão perguntar para você: mas quem foi então? Foi alguém que tomou forma em mim. Amém? Cristo tomou forma na nossa vida. E aquilo que não fazemos é que na verdade vai trazer recompensa e salvação. O que você fizer é o que vai te condenar. Ai, já pensou? Olha, você é uma bênção, irmão. Não, isso aqui não sou eu. Não, mas eu vi você abençoando uma pessoa. Eu vi você orando por uma pessoa, aquela pessoa foi curada. Não, esse aqui era o exterminador do passado. Esse aqui é Cristo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Aleluia. Eu quero orar junto com você. Já chamar a galera do louvor, por favor. Nós temos ceia. Eu já quero chamar a galera do louvor. Eu quero que você ore por isso. Fala: Senhor, tira toda a esperança do meu coração que não seja do Senhor, e põe a esperança dos céus. A minha esperança, ela é verdadeira, porque a minha esperança é que Cristo vive em mim. E se a minha esperança é a certeza das coisas que eu não vejo, é que Cristo vive em mim, ela vai se revelar na minha jornada. Portanto, não sou mais eu quem vivo, mas aquele que tomou forma em mim é quem vive. Nele nos movemos, nele existimos. É Ele que é a nossa própria vida. Cuidado, porque às vezes, eu quero dizer para mim e para você, às vezes nós estamos tão acostumados a responder a vida de forma terrena, que isso só tem revelado quão é o nosso coração esperançoso nas coisas terrenas. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é a nossa esperança. É o Senhor quem devemos falar: eu tenho convicção. Eu olho para o espelho, mas eu não vejo. Mas pela fé, a fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, eu tenho certeza de que Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo. Eu já perguntei isso aqui uma vez: quem aqui tem fé de que Cristo morreu no seu lugar e você é salvo? Amém? Tenho certeza. Eu perguntei isso lá no Jurema, a última vez que eu fui ministrar também. Nós temos tanta fé de que Cristo morreu no nosso lugar, mas não temos a mesma fé de que Ele vive no nosso lugar. Será que Ele só morreu e não quer mais tomar o nosso lugar? Eu vou morrer para te dar uma chance de você fazer um monte de besteira de novo. Aí por isso que o apóstolo Paulo fala: vocês acham que a gente vai fazer como é no passado? Toda hora um cordeiro morto, vamos levar de novo? Jesus já morreu uma vez, isso já é válido. Você já pode abrir mão da sua vida para que Ele viva. Não precisa viver de novo, porque não vai ter outro animal morrendo, não vai ter outro sacrifício, não vai ter outro Cristo. Ele já morreu, Ele é o sacrifício suficiente. Ele morreu de uma vez por todas, se assentou à direita do Pai, intercede por nós, nos deu acesso ao lugar da sua presença. O Senhor nos deu acesso ao lugar da presença. Qual que é a nossa esperança? De que Cristo vive em mim. A minha esperança é revelada na maneira como eu vivo. O que eu espero? A fé que eu vivo. Gálatas 2:20. A vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Qual é a minha esperança? De que Cristo vive em mim. Se a minha esperança é que Ele vive em mim, a minha jornada tem que refletir isso. Eu queria trazer para a gente 2 desafios, querido. Primeiro, deixa Cristo abençoar as pessoas espiritualmente.
tem a palavra. Jesus chegava, ele tinha palavra de conhecimento, revelação, profecia, liberação, oração por cura, expulsava demônios, o céu se manifestava através dele. Outro ponto: deixa Cristo abençoar as pessoas materialmente. Nada é seu, você não tem nada. Salmo 24: do Senhor a terra, sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Não sobrou nada nem para mim nem para você. O Senhor é dono de tudo. Então aplique o princípio de mordomia. Fala: Senhor, eu espero que o Senhor viva em mim. Aquilo que o Senhor tem me dado como mordomo para cuidar. Do quanto o Senhor quer dispor para abençoar a vida de um irmão? Do quanto o Senhor quer dispor para abençoar a igreja? Do quanto o Senhor quer dispor para abençoar uma obra missionária? Do quanto o Senhor quer dispor para que eu abra esse negócio e esse negócio seja uma ponte para o céu e não um lugar de eu ganhar dinheiro? Nenhum amém. Amém, glória a Deus. Terceiro ponto: deixa o céu se manifestar com os seus talentos. Talvez você fale: eu não tenho recurso natural, mas eu sei pescar. Jesus vai dizer: vai lá, pesca, e a moeda vai estar na boca do peixe. A provisão que você precisa está em você me obedecer com aquilo que você tem. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, bendiz ao Senhor. Quando eu espero em Cristo, minha vida revela Cristo. Quando eu espero os céus, minha vida revela os céus. Quando eu espero na palavra, minha vida revela a palavra. Quando eu espero no Espírito Santo, minha vida revela o Espírito Santo. Quando eu espero em dinheiro, minha vida só revela isso. Quando eu espero me vingar, minha vida só revela isso. Quando eu espero uma justiça humana, que é trapo de imundícia, minha vida revela isso. Mas quando eu espero Cristo, minha vida revela Cristo. Vamos orar? Eu queria orar junto com você, para que você, no seu lugar, você possa olhar e falar: será que eu tenho esperado nas coisas do céu? Será que eu tenho esperado Cristo? O Senhor deseja se revelar para nós, assim como Ele fez com Daniel, para que a gente possa ter experiências vivas. Fora revelado a nós por homens. Nós queremos te contemplar também, Senhor. Os mais altos céus de noite o adoram, dançam suas coroas. Senhor, nós nos desfazemos de nós. Fora revelado por homens que maravilhados relataram sua